Bom, meus amigos, o que eu posso dizer é o seguinte: o Vasco agora só pode realmente contratar jogadores livres que estivessem desde o dia 2, até o dia 2 de agosto, né? Então, esquece qualquer jogador agora que esteja ligado ao clube, né? Então, aí, ontem, inclusive, no vídeo, eu trouxe algumas informações sobre Vitor, porque eu já venho tendo algumas informações que o Vasco poderia estar conversando, tinha interesse, e eu sempre venho, assim, instigando o empresário do jogador, né? O Hernan Regueira, né? Sempre venho perguntando a ele sempre vem negando as coisas, né? Jogador que, segundo, inclusive ele me disse ontem, né, o Renan Regueira, que ele vai definir a situação, o Vitor vai definir, vai escolher o seu novo clube, né, daqui a 10, 12 dias. Né? Essa foi a palavra dele para mim. Aí eu até perguntei, mas pô, se ele vai definir, ele já tem proposta na mesa, concreta, né? E diz que não. Então a gente sabe, a gente sente que há aí uma coisa tentando encobrir a situação do jogador. Obviamente, meus amigos, a gente não é bobo. Obviamente, se o jogador vai definir a situação dele daqui a 10, 12 dias, é que ele já tem ofertas na mesa. E está pensando aí, né? Está conversando com a família tal. Sempre tive a informação que a vontade dele é realmente seguir na Europa, né? Isso é uma coisa que eu já vinha falando por aqui, né? E hoje o companheiro, há pouco, né? O companheiro Lucas Pedrosa, então, mencionou, inclusive, que houve uma oferta do Vasco pelo Vieto, né? Que a ideia dele realmente era seguir na Europa, né? Como eu já vinha falando, né? E, ao que parece, a situação foi feita diretamente com o jogador, né? O que eu pude apurar rapidamente antes de entrar no ar é que o Ramon Dias está tendo um peso preponderante, né? Não só nesta conversa, como nas demais conversas. Como eu falei do Pablo, o artilheiro, né? O Pablo Vegetti, foi dentro do Ramon, foi da equipe do Ramon Dias. E o Vieto é a mesma coisa. O Vieto é a mesma coisa, né? Parece que houve sim um diálogo, uma conversa com o jogador. Não tenho informações sobre ofertas. Mas o Lucas Pedrosa, que eu respeito, que é um jornalista muito bem conceituado e informado, inclusive, falou aí, mencionou que houve uma grande oferta pelo Vieto, né? E que o jogador ainda está avaliando com a sua família a situação. Eu há pouco, meus amigos, antes de entrar no ar, com base nessa notícia do Lucas Pedrosa, né, da oferta que teria sido feita ao jogador, eu falei novamente com o Hernan Regueira, que é o representante dele. Óbvio que a gente tem que procurar quem cuida da carreira do jogador. Né? Eu tenho o contato do representante, não possuo o contato do Vieto, senão já teria entrado em contato. E ele insiste em negar, meus amigos. Ele insiste em negar. Ele disse categoricamente o seguinte, que não sabe nada de Vasco, enfim. Mas eu acredito, como eu falei para vocês, meus amigos, ele tem, obviamente, ofertas na mão. O Vasco, com certeza, procurou o jogador, isso é fato, né? E ele vai avaliar agora a situação. Mas, meus amigos, assim, eu não vou criar expectativas, né? Seria um camisa 10 interessante, óbvio, um jogador que eu sempre venho falando aqui, inclusive eu lembrei ontem no vídeo, já trabalhou com o Ramon Dias. Mas depois dessas últimas contratações aí, eu acredito, acho muito difícil a vinda desse jogador, né? Eu não vou pensar de forma negativa, mas eu acho muito difícil, por tudo que se avalia no momento, e todas as fontes que eu me cerquei de procurar sempre falavam que a prioridade do Vieto era seguir na Europa. E o representante dele, como vocês podem ver aí, sempre está negando, sempre está dizendo que não tem nada de Vasco, que não tem nada de Brasil, enfim, essa conversa aí que todo mundo já está ciente da situação, né? Mas a apuração que eu tenho é que houve sim uma procura, né, diretamente ao jogador, né? E em relação à oferta concreta na mesa, valores, eu não tenho essas informações e por isso procurei o representante do jogador, que diz que não sabe nada de Vasco e a palavra dele é essa. Mas o jogador é um jogador que preenche os requisitos do Vasco, é um cérebro, né? E trabalhou com o Ramon Dias. É um jogador que, ao meu ver, mudaria o patamar desse time. É um jogador desse que o Vasco precisava. Um cara extra série, né?
que chamasse a responsabilidade para si, né? E eu acho que o Vasco, em vez de ficar perdendo tempo aí com o Diego Costa, em proposta com esses tipos de jogadores assim, tinha que avançar num jogador desses daí, oferecendo um bom salário. É óbvio que às vezes nem sempre o fato de você oferecer quer dizer que o jogador vai querer vir. Tem o lado da família. Eu vou dar um exemplo claro. Lanzini. Lanzini, pelo que eu soube, ele teve propostas muito maiores que a do River. Inclusive para seguir na Europa, que era um pensamento até inicial entre eles. Mas aí, meus amigos, o coração do Lanzini falou mais alto. Né? Falou mais alto e ele acabou aceitando a oferta do River. Ele tinha ofertas melhores, mais tentadoras, mas o coração do jogador falou mais alto e ele quis ir para o River. E a mesma coisa pode se aplicar ao Vieto. A ideia do Vieto, pelo que eu sei, é sim seguir na Europa, né? Talvez essa situação do Ramon Dias, se ele insistir e o Vasco, de repente, manter aí uma proposta volumosa para o jogador e conseguir mudar a cabeça dele, pode ser que saia jogo. Mas aí, meus amigos, é a questão do convencimento. E por isso que eu digo, Ramon Dias, nessas últimas contratações, não digo do Rossi, o Rossi foi uma coisa à parte, né? Mas nessas últimas contratações do Vegete, desses jogadores assim, Praxedes, enfim, a situação do Ramon Dias foi preponderante e continua tendo peso, né, nas contratações aí, nas conversas, né? E vai ter aí também com os jogadores. Já se falou aí que o Vasco está buscando jogadores argentinos para a zaga. Mais uma vez, o Ramon Dias e a sua equipe vão entrar, né, em ação aí para auxiliar esse trabalho aí. Porque hoje é um cara conceituado, né? O Ramon Dias tem peso, né? Um cara que já treinou grandes equipes aí, tem uma história brilhante no River Plate, tem história no futebol, né? E hoje você conversar com o Ramon Dias diretamente com um jogador, é muito mais chance de dar caldo, não é mesmo? Vamos falar aqui agora, meus amigos, a gente está falando do camisa 10, né? Eu tenho 3 informações sobre 3 jogadores, né? E eu vou primeiro pegar aqui a foto de um deles para a gente poder aí falar, né, desse jogador. Ó, o primeiro é esse aí, ó. Vamos falar aí, jogador que muitos me perguntaram hoje, né? O Roberto Pereira, argentino de 32 anos, né? E que foi revelado nas categorias de base do River Plate. Bom, meus amigos, muita gente perguntando, né, desse jogador aí, que é um jogador que ficou livre há pouco tempo depois de ter deixado a Udinese, né? Inclusive o Santos se interessou por esse jogador, um meia de qualidade. Porém, pelo que apurei, as notícias realmente não são animadoras, principalmente para os clubes brasileiros. Eu mantive um contato hoje com o seu representante, o Federico Pastorello, né? Eu gosto de botar os nomes, porque tem muita gente aí que fala que falou com isso, falou com aquilo, mas eu boto o nome aqui porque realmente eu conversei. Federico Pastorello, que ao ser perguntado sobre o interesse não só do Vasco, como dos demais clubes daqui, ele foi muito claro. Ele disse o seguinte, disse que o jogador não quer vir para o Brasil nesse momento e que já há propostas, ofertas concretas da Europa pelo atleta. Ele pediu desculpas, mas disse que o jogador no momento não quer atuar no Brasil. Ou seja, ele quer seguir para a Europa. Comenta-se aí, né, que haja um clube italiano na parada. Portanto, meus amigos, Roberto Pereira, para os que perguntam, esse aí é carta fora do baralho. Beleza? Vamos agora falar de um outro jogador aí, né? Um jogador que andou agora há pouco tempo cogitado, né, no Vasco. Esse aí, ó. Oscar Romero, do Boca Juniors, ex-Boca Juniors, né? Ex-Boca Juniors, né? Eu tive a possibilidade hoje de conversar com o entorno do jogador e eu vou dizer aqui o que eu apurei. Bom, meus amigos, Oscar Romero, muita gente pergunta sobre o meia Oscar Romero, que seria um nome mais fácil, né? E que há pouco tempo foi cogitado no Vasco, né? Tão logo o Ramon Dias chegou, né, como um possível reforço ainda dentro dessa janela. Só que ele acabou
ficando livre, saindo do Boca Juniors. E o jogador, depois que deixou o Boca Juniors, ele deu uma entrevista por lá, dizendo que buscava jogar no estrangeiro, não tinha interesse de seguir no campeonato, no futebol argentino. Ou seja, ele queria o exterior, vislumbrava o exterior. E hoje eu pude, fazendo contato com o irmão mais velho do Romero, que é o Fernando, que é o representante do jogador. Ele atualmente está cuidando da carreira tanto do Oscar como do outro, né? E eu perguntei a ele se teve alguma consulta ou oferta do Vasco pelo jogador, já que ele anda sendo cogitado por aqui, já foi cogitado, e ele também foi bem claro. Ele me disse o seguinte, porém ele deixou no ar a situação. Ele falou o seguinte, ele agradeceu o contato, né? Mas ele disse que eles já têm definido o futuro do Oscar. O futuro do Oscar já está definido, já está sacramentado. Enfim, ele já fechou com o clube. Só que ele não quis me revelar o clube. Ainda perguntei se poderia ser na Argentina. Ele no momento disse que no momento ele não pode dizer. Eu tenho minhas opiniões, né? Eu acho o seguinte, né? Eu acho que o jogador deve ir para um outro mercado, né? Porque se já tivesse um acerto aí com o Vasco, por estar livre, eu acho que ele já estaria aqui, né? Por que demorar tanto para anunciar esse jogador, né? Enfim. Mas, a princípio, o Oscar Romero já tem um novo clube definido, né? E deve ser aí em outras bandas do exterior. E agora vamos para outro que saiu aí. Esse aí, ó, o Javier Pastore, né? Um meio argentino que do futebol estava atuando lá no Catar, meus amigos. Parece que ele tinha sido oferecido ao Vasco. Essa foi a notícia, né? E um jogador de 34 anos, né, que deixou o futebol do Catar recentemente. Tive um contato hoje com o empresário dele, o Marcelo Simonian, né? Eu falei rapidamente e ele classificou esse interesse do Vasco pelo jogador como mentira. Falou assim, mentira. Só falou isso. Enfim, tudo indica não há nada nesse momento, né? Puramente especulação de mercado. O Vasco quer sim um meia de criação, né? E hoje, como eu falei aí, já tentou o Carrascal, agora o Carrascal vai ficar, tá fora do baralho, né? Hoje os meias livres, desses grandes aí, tem o Vieto, né? E a gente vai começar a fuçar essa semana para ver se a gente consegue encontrar algum outro jogador aí. Porque certamente deve ter alguém aí que ficou livre e que pode ser útil nesse momento.